Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. E hoje vamos trabalhar os verbos pronominais. Há uma confusão muito grande na hora de se utilizar esses verbos, os verbos pronominais. Vamos pegar aqui dois exemplos muito simples, exatamente para mostrar essa diferença. Aqui nós temos dois enunciados. O aluno se sobressaiu entre os demais colegas. O aluno se sobressaiu entre os demais colegas. Aí nós temos o verbo sobressair, que está acompanhado do pronome oblíquo átono se. Mas será que esse uso está adequado? Está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Não, neste caso não está. Porque o verbo sobressair é um verbo intransitivo e que não pede o uso do pronome oblíquo se. A mesma coisa acontece com o verbo proliferar. Por exemplo, o mosquito da dengue proliferou em grande escala em Fortaleza. O mosquito da dengue proliferou em grande escala em Fortaleza. E não como se usa normalmente. Muita gente repete esse enunciado, essa frase, o mosquito se proliferou. Mas esse se é desnecessário. Por quê? Porque o verbo proliferar é um verbo que não é pronominal. Ele não exige o pronome oblíquo átono. Portanto, neste caso, os dois verbos, o aluno sobressaiu entre os demais colegas. Esta é a forma correta. O aluno sobressaiu entre os demais colegas. Ou então, combata o mosquito da dengue, caso contrário, ele pode proliferar em Fortaleza. O mosquito da dengue prolifera em grande escala em Fortaleza. Então, como se vê, neste enunciado, não há o uso do pronome se, do pronome oblíquo átono se, porque não é necessário, porque não está de acordo com o padrão da língua. Então, é preciso entender como funcionam os verbos pronominais, porque os verbos pronominais têm características muito particulares. Então, nós vamos entender neste vídeo de hoje. Vamos lembrar o seguinte: os verbos pronominais, ou seja, são acompanhados por pronomes oblíquos. Outro detalhe, outra informação importante: os verbos pronominais são classificados em essenciais e acidentais. Cada um tem uma característica diferente. Os essenciais só podem ser conjugados com pronomes oblíquos, não sendo possível conjugá-los sem esses pronomes. Os verbos pronominais acidentais são conjugados com pronomes oblíquos, mas tem formas de conjugação sem os pronomes. Então aí é que está a grande diferença. Vamos lembrar o seguinte, que os verbos pronominais, o que é que são os verbos pronominais? São aqueles que estão acompanhados de pronomes, mais especificamente dos pronomes oblíquos. Vamos pegar aqui o exemplo do verbo arrepender-se. Como eu farei a conjugação? Farei utilizando o pronome oblíquo átono, que pode ser o quê? Pode ser o me, escrito com E, o ti, também escrito com E, o si, o nos, o vos e também o si. São os pronomes átonos que são utilizados, são conjugados juntamente com o verbo pronominal. Então, vamos lá. Como é que eu conjugo o verbo arrepender-se? Eu me arrependo. Tu te arrependes. Ele ou ela se arrepende. Nós nos arrependemos. Vós vos arrependeis. Eles e elas se arrependem. Observe que o pronome oblíquo átono está o tempo todo antes do verbo, porque há necessidade. Vamos pegar aqui o enunciado. Eu posso falar assim, eu arrependo? Não, eu
me arrependo disso ou daquilo. Eu me arrependo de ter feito uma prova ruim. Então, eu vou utilizar sempre o pronome oblíquo átono. O mi, o ti, o si, o nos, vos e o si, que se refere a eles ou elas. Sempre que houver o verbo pronominal, eu utilizarei, sem dúvida, esse pronome. Agora, vamos lembrar o seguinte: alguns verbos pronominais são chamados de essenciais e outros de acidentais. Dependem do quê? Dependem da obrigatoriedade do pronome oblíquo em sua conjugação. Quando for obrigatório, será um verbo pronominal essencial. Quando não for obrigatório o uso do pronome, então será um verbo pronominal acidental. Essa, sem dúvida, é a grande diferença. Então vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui o seguinte: os pronominais essenciais. Vamos conjugar aqui alguns verbos para que possamos entender. Citar alguns verbos. O verbo apiedar-se é pronominal. Como é que eu conjugo? Eu me apiedo, tu te apiedas, ele se apieda. Então eu estarei sempre usando o pronome oblíquo átono, que pode ser que pronome? Mi, ti, si, nos, vos e si. O verbo arrepender-se, a mesma situação. O verbo atrever-se, a mesma situação. O verbo condoer-se também segue a mesma regra. Queixar-se, a mesma regra. Zangar-se, a mesma regra. São verbos pronominais essenciais que exigem o uso do pronome oblíquo. Neste caso, estamos usando o pronome oblíquo se. E vamos agora aos verbos pronominais acidentais. São aqueles verbos que aceitam as duas formas, que podem ser conjugados com ou sem pronome oblíquo. Neste caso, vamos colocar aqui o verbo aceitar. Eu posso usar apenas aceitar, eu aceito a sua proposta, como posso usar também, conjugar o verbo aceitar-se, que acidentalmente recebe aí o pronome oblíquo átono se. Vamos pegar aqui um exemplo. Aceitar-se a si mesmo é uma tarefa muito complexa. Aceitar-se a si mesmo é uma tarefa muito complexa. Neste caso, eu estou usando o verbo aceitar na condição de pronominal acidental. Ou seja, eu usei o pronome átono se, dependendo do contexto, dependendo da situação comunicativa. O verbo debater, a mesma coisa. Eu posso dizer assim: o palestrante debate com inteligência. O palestrante debate com inteligência. Mas também posso usar o seguinte exemplo: não costumo me debater com esses argumentos. Eu estou usando aí o pronome oblíquo me. E estou usando o verbo debater das duas formas, com o pronome oblíquo e sem o pronome oblíquo, dependendo naturalmente do contexto. A mesma situação pode se repetir nos verbos iludir ou iludir-se, lembrar ou lembrar-se, esquecer ou esquecer-se. Aí nós temos, portanto, as duas formas que podem ser utilizadas. Pentear ou pentear-se. Eu penteio o cabelo do meu filho. Ou então, eu vou me pentear para ficar bonito. Eu vou me pentear para ficar bonito. Aí estou utilizando as duas formas, sem o pronome oblíquo e com o pronome oblíquo. E ainda temos aí, no caso dos verbos pronominais, nós temos ainda as duas situações: a conjugação reflexiva e a conjugação recíproca. São duas situações
diferentes. E esta questão, esse detalhe, nós vamos mostrar no nosso próximo vídeo. Neste vídeo de hoje, mostramos o que são os verbos pronominais, essenciais e acidentais. E no próximo vídeo, vamos mostrar como funciona essa conjugação reflexiva ou recíproca dos verbos pronominais. Eu espero que este conteúdo de hoje tenha sido bastante útil, tenha sido importante para todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, deixem o seu joinha, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber outros vídeos e agradeço desde já a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.